noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Esse canal tem por objetivo estudar e defender a fé católica. Me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista. E o tema do vídeo de hoje é Jesus é Deus e não um Deus. Tá? Bom, por que o tema desse vídeo? Porque existe um grupo religioso, né, as Testemunhas de Jeová, que são conhecidos por pregar essa doutrina de Jesus ser um Deus, não Deus. Eu vou ler a passagem do Evangelho em que eles citam isso textualmente na tradução deles, e que diz, vou ler a primeira tradução, a versão católica, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, ou estava com Deus, depende da tradução, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tá? Então, assim, a tradução católica diz: o Verbo era Deus, com D maiúsculo. As grandes traduções da Bíblia do mundo, católicas e dos protestantes também, trazem a mesma tradução: o Verbo era Deus. O Verbo se refere a Jesus Cristo. Tá? Na tradução do Novo Mundo, que é a tradução das Testemunhas de Jeová, tem a seguinte versão: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, ou estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com D minúsculo. Tem o artigo 1 e o D minúsculo. Isso aí vai criar a seguinte situação: as Testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é Deus igual ao Pai. Eles não acreditam em Santíssima Trindade. Eles inclusive atacam a Santíssima Trindade. Tem um periódico deles, não sei se não me lembro se é Sentinela ou Despertar, um dos dois, que diz assim, o tema é: devemos crer na Trindade? Com interrogação. Então, assim, eles ensinam que Jeová, né, é o Deus Todo-Poderoso, e que Jesus é um Deus poderoso. Não é o Todo-Poderoso, ele é um Deus poderoso. Ora, há uma grande complicação aí, né? A complicação é que nós cristãos somos monoteístas. Isso nos difere de muitas outras religiões. O hinduísmo, por exemplo, tem milhões de deuses, né? Outras religiões ensinam um panteão de divindades. O paganismo antigo, né, da Grécia, do Egito, N divindades. Pois bem, o surgimento do monoteísmo cristão sempre colocou Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai, todas essas três pessoas, essências divinas, como o mesmo Deus. No Novo Testamento, os escritores neotestamentários usaram a palavra Kyrios, tanto para falar do Pai como para falar do Filho, sem distinção, porque para eles não havia diferença do Filho e do Pai. Mas as Testemunhas de Jeová ensinam isso. Aí você tem um problema de politeísmo, porque se existe Jeová é o Deus Todo-Poderoso e existe um Deus poderoso, que é Jesus, então você tem dois deuses, um Deus Todo-Poderoso e um Deus poderoso. Essa crença é incompatível. Tem uma passagem, eles usam algumas passagens para justificar isso. Tem uma passagem que Jesus diz assim: o Pai é maior do que eu. Claro, meu filho, Jesus estava encarnado como homem na terra, precisava ir ao banheiro, precisava se alimentar como todo mundo. Ele saiu da plenitude dele de eterno Filho de Deus e encarnou como homem. Então ele assumiu também as limitações humanas. Então, quando ele diz naquela hora: o Pai é maior do que eu, ele está naquela situação humana, né, da encarnação humana. Isso tem que ser levado em consideração. Ele simplesmente descontextualiza, diz assim: tá vendo? Ele está reconhecendo. Tem uma passagem que Jesus diz assim também: eu e o Pai somos um. Então, quando Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, lá no Evangelho de João. Aí Jesus diz assim:
estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Então, Filipe pediu para mostrar o Pai, e ele disse estou, ele usou a primeira pessoa, assumindo a natureza e a identidade do Pai. Se ele não for igualzinho ao Pai, Jesus estava praticando uma coisa totalmente equivocada. Jesus é Deus, igual como o Pai é Deus, o mesmo e único Deus. Então por isso que ele disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Ele é exatamente o reflexo do Pai. Ponto. Então essa tradução e a palavra era, e o verbo, a palavra era um Deus, ela é não só equivocada, ela é uma perversão do texto original, porque se você pegar os grandes biblistas, os grandes exegetas, tradutores da Bíblia, a começar o seguinte, essa tradução no Novo Mundo, eles não revelaram os nomes de quem traduziu, mas eu descobri dois. O Fred Franz, que foi um dos presidentes da Testemunha de Jeová e que só fez 3 ou 4 semestres na faculdade, ele não tinha nem o nível superior completo e virou tradutor da Bíblia. E um grego chamado George Gangus, que se juntou aos Testemunhas de Jeová como membro, e como ele era grego, então ele falava fluentemente o grego naturalmente e escrevia em grego, porque o cara era grego, né? Mas qual era a formação teológica de George Gangus, que ajudou na tradução do Novo Mundo? Ele era cozinheiro em Columbus, Ohio, se eu não me engano. Ele era cozinheiro. Veja, um dos 4 tradutores secretos, que é de manter secretos, um foi presidente deles e não concluiu nem o nível superior. E o outro era um grego, que por ser grego, sabia ler e escrever grego, mas ele não tinha conhecimento do grego bíblico, necessariamente, muito menos de teologia. E esse indivíduo aqui foi um dos tradutores, né, da tradução do Novo Mundo. Eles não revelam os nomes porque ia ficar feio. Toda a tradução bíblica tem os nomes dos tradutores, porque as pessoas têm que assumir aquela tradução, né, e aquilo tem uma avaliação, né, teológica, se aquilo tem fundamento, e a pessoa, caso dê algum deslize ali, ela vai ser cobrada daquilo, né, de alguma tradução equivocada, de alguma... Então, assim, o Dr. Bruce Metzinger, um dos maiores tradutores da Bíblia do mundo, diz que essa tradução deles de Jesus, a palavra o verbo era um Deus, ela não é só uma versão à parte da Bíblia, mas muitas vezes uma perversão da Bíblia. E diz que é terrível essa tradução de a palavra era um Deus. Pois bem, o ruim disso é que as pessoas que são apresentadas à Bíblia com essa tradução vão aprender de forma equivocada a verdade sobre Cristo ser Deus, Filho. E, infelizmente, vão ter um estudo da Bíblia totalmente separado dos originais da Escritura. Porque você pode traduzir a palavra era um Deus, o verbo era um Deus, né? Assim como era a palavra, era Deus. Tudo isso é aceitável. O que não dá para você colocar que a palavra ou o verbo, seja lá como for a palavra, o vocábulo que você usa na tradução, era um Deus, que dá a ideia de indefinição, né? Que é um artigo indefinido, e Deus com D minúsculo. Quem for estudar a Bíblia por essa tradução, com certeza vai aprender a doutrina bíblica de forma totalmente errada. Não existe outra maneira de avaliar. Então, o verbo era Deus, com D maiúsculo. Jesus Cristo é Deus, Deus Filho, e nós adoramos e reconhecemos Jesus como Deus Todo-Poderoso, sim. Como diz lá em Apocalipse 1:8, se não me engano é 1:8. O Alfa e o Ômega, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, se refere a Jesus, porque Jesus é o que há de vir e é chamado de Alfa e Ômega, né? Só que as Testemunhas de Jeová acrescentaram por conta própria nessa passagem Jeová, para dizer que o Todo-Poderoso era Jeová. A palavra Jeová não aparece em nenhum dos manuscritos gregos originais da Bíblia, nenhum manuscrito grego tem a palavra Jeová. Eles colocaram 210
270 vezes, algo assim, 270 vezes eu acho, mas foram mais de 200 vezes, eles colocaram por conta própria a palavra Jeová no Novo Testamento, que não existe nenhum manuscrito. Essa passagem de Apocalipse 1, que fala que Jesus é todo-poderoso, eles tinham que dar um jeito daquilo desaparecer. Então o que eles fizeram? Por conta própria, colocaram a palavra Jeová ali. Então quem está estudando a Bíblia pela tradução deles pela primeira vez, vai entender que Jeová é o todo-poderoso só, e que Jesus não é. Mas na verdade a passagem se refere a Jesus, porque ele é o Alfa e o Ômega, e ele é o que há de vir. O retorno é de Jesus, do Deus Filho. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem e nas suas redes sociais. E quem não está inscrito no canal, se inscreva. Uma estatística que diz que apenas 4% das pessoas que assistem os vídeos se inscrevem nos canais. Então, vamos tentar modificar isso aí, tá? E fazer esse canal crescer para a honra e glória de Cristo e para, pelo amor, a Santa Igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.